Bem-vindo à minha visão interna informada cientificamente sobre temas de saúde mental. Se você achou este vídeo interessante ou útil, curta e se inscreva no canal. Este é o Dr. Grande. A pergunta de hoje é se eu posso analisar os fatores de saúde mental e personalidade que podem estar em jogo no caso JonBenét Ramsey. Este caso de assassinato de 1996 se popularizou pelas circunstâncias estranhas em torno da morte de JonBenét Ramsey, uma Miss Mirim de 6 anos, incluindo uma nota de resgate manuscrita de 2 páginas e meia. Lembro que não estou diagnosticando ninguém, apenas especulando sobre o que poderia estar acontecendo em uma situação como esta. Primeiro, analisarei o crime e depois examinarei os fatores de saúde mental e personalidade, incluindo as evidências que apontam para a culpa e inocência dos possíveis envolvidos neste assassinato. O crime ocorreu em 26 de dezembro de 1996, em Boulder, Colorado. Patricia Ramsey, também conhecida como Patsy, liga para o 911 às 5h52 da manhã, para relatar que encontrou uma nota de resgate e sua filha, JonBenét Ramsey, está desaparecida. Patricia também ligou para familiares e amigos, informando que JonBenét Ramsey estava desaparecida. A nota de resgate proibia contato com qualquer pessoa. A polícia chegou 3 minutos após a ligação para o 911. As 3 pessoas na casa eram Patsy, seu marido John e seu filho de 9 anos, Burke. A nota de resgate foi escrita para John Ramsey e especificava que os sequestradores ligariam entre as 8 e as 10 da manhã, em busca de sua demanda $118 mil. Essa ligação nunca aconteceu. A polícia isolou o quarto de JonBenét Ramsey, mas não revistou a casa. Não foi até mais de 7 horas depois que a polícia pediu a John Ramsey e um de seus vizinhos que vieram para revistar a casa e procurar qualquer coisa que estivesse fora do lugar. John Ramsey foi diretamente para o porão e subiu do porão carregando JonBenét, dizendo que a encontrou atrás de uma porta trancada que dava para um quarto que raramente era usado. O corpo de JonBenét estava coberto com um cobertor branco, com uma corda enrolada em seus pulsos e pescoço, aparentando ter sido estrangulada com um garrote. Havia fita adesiva na boca dela, que John removeu antes de subir as escadas. Então ele cobriu o corpo dela com um cobertor. John Ramsey havia sido instruído antes disso para deixar tudo onde estava, certo? Para não perturbar nada. Neste ponto, a cena do crime estava contaminada. Em janeiro de 1997, foi determinado que JonBenét morreu de uma fratura no crânio e estrangulamento. Em abril de 97, vemos a polícia entrevistando John e Patsy. Em dezembro de 1997, a polícia indica estar altamente desconfiada do casal. Em janeiro de 1998, o casal recusa ser entrevistado pela polícia novamente. Observa-se, então, um erro tolo cometido pela polícia. Eles expressaram suas suspeitas sobre o casal. Então faz sentido que o casal não queira cooperar a partir deste ponto. A polícia investigou vários suspeitos, incluindo pessoas na casa, vizinhos e outros indivíduos que poderiam ter cometido crimes semelhantes. Em outubro de 1999, o promotor de justiça anuncia que não haverá acusações neste caso. Isso nos leva a junho de 2006. Patsy morre de câncer de ovário. Em agosto de 2006, um ex-professor chamado John Mark Carr é preso após confessar o crime. Ele foi inocentado de irregularidades, sugerindo que buscava apenas fama. Em 2008, vemos que John, Patsy e Burke são inocentados com base nos resultados dos testes de DNA de toque. Muitas pessoas discordaram dessa absolvição. Em outubro de 2010, a polícia realiza novas entrevistas. Então, em janeiro de 2013, vemos um relatório indicando que um grande júri de 1999 havia votado para indiciar John e Patsy em conexão com a morte de JonBenét. Mas o promotor acreditava que faltavam evidências para assinar a acusação. Até o momento deste vídeo, o caso segue sem solução. Agora, passando para esta questão, quem é responsável analisando os fatores de saúde mental e personalidade? Não sei quem fez isso. Isso é apenas especulação. Como sempre digo, estou só especulando sobre uma situação como essa.
Vou dar uma olhada nas evidências que apontam para a ideia de que alguém na casa cometeu o crime. E então vou olhar para as evidências que apontam contra isso, o que indicaria um intruso. Então, apontando para as pessoas na casa, a evidência de uma invasão estava restrita de apenas uma área. Há uma janela quebrada no porão, há uma maladura que foi empurrada contra essa mesma parede e há uma marca de arranhão nessa parede. Na abertura, havia uma teia de aranha intacta, embora John tenha dito que quebrou aquela janela meses antes, depois que se trancou fora de casa, certo? Então, pelo que ele está dizendo, aquela janela quebrada não estava ligada ao crime. Nós também vemos este bilhete de resgate incomum. Ele veio de um dos blocos de notas da Patsy e foi escrito com uma caneta Sharp que ela possuía. Observamos que os $118 mil mencionados na nota eram praticamente iguais ao valor que John tinha recebido há pouco como bônus. Há também referências aparentes a Dirty Harry e ao filme Speed, e havia pôsteres de filmes na casa. Isso sugere que as pessoas na casa apreciam filmes e usam referências cinematográficas. Esta é uma das evidências mais fascinantes, sendo um dos poucos itens que nos dá uma visão sobre possíveis fatores de saúde mental e personalidade neste caso. É possível que este fosse um bilhete de resgate legítimo, mas parece improvável. Há vários aspectos importantes neste bilhete. Vou detalhar muitos desses aspectos. Então, primeiro aqui, por que diabos alguém escreveria uma nota tão longa enquanto está cometendo um crime porque veio do bloco de notas da Patsy? Acredita-se que o autor não escreveu o texto com antecedência. Se realmente houvesse um sequestrador, certamente ele teria trazido a nota consigo. O tempo também não condiz com esta nota. Acredita-se que o suposto sequestrador escreveu a nota antes de tentar o crime. Sabemos que John Bonnet foi assassinado. O intruso certamente não escreveu a carta depois, pois isso não faria sentido. O fato de ter sido escrito à mão no momento também me faz refletir sobre como essa pessoa manteve a calma, pois suas mãos deveriam estar tremendo. Isso seria o caso, seja um membro da família ou um intruso. Quem escreveu a nota teria que permanecer calmo o suficiente para completá-la. Se o motivo realmente era sequestrar John Bonnet, por que o sequestrador deixou o corpo para trás? Dessa forma, os Ramseys não saberiam se John Bonnet estava morto ou não. Logo, eles ainda pagariam o resgate. Por que a nota foi endereçada ao Sr. Ramsey? Isso é um pouco formal para uma nota de resgate. Eles mencionam uma pequena facção estrangeira. Achei isso peculiar. Por que eles usariam a palavra pequeno? Alguém representando uma pequena facção estrangeira não iria querer chamar atenção para o fato de que ela não é grande. Não é assim que se refere a uma pequena facção estrangeira. É como se o autor não compreendesse as peculiaridades de pequenas facções estrangeiras. Como o escritor sabia sobre o bônus de John Ramsey, certo? Apenas algumas pessoas teriam essa informação. Há muita linguagem desnecessária na carta. Tem um tipo de sensação artística. Por exemplo, diz: temos sua filha em nossa posse. Soa meio jurídico. Também diz que se monitorarmos você pegando o dinheiro mais cedo. Monitorar parece uma escolha estranha de palavras. O bilhete de resgate menciona desviar das instruções. Ele adverte que você será negado os restos dela para um enterro adequado. Para a maioria das pessoas pensando em pagar um resgate, isso seria um fator decisivo? Eles pensariam: eu gostaria que ela voltasse, mas não quero gastar o dinheiro. Então eles leem mais a nota e veem a parte sobre não receber o corpo de volta, o que faz sentido para eles. Vamos pagar o resgate, estou decidido. Acho que se alguém está envolvido em um sequestro, saberia que a segurança no retorno da vítima é o item-chave que eles estão vendendo. Não há necessidade de tentar criar um incentivo adicional para alguém seguir as instruções. Eles já estão devidamente incentivados. A nota também parece dar muitos conselhos. Leve uma pasta de tamanho adequado para o banco. A entrega será exaustiva, então aconselho que esteja descansado. Enquanto lia, esperava que o escritor dissesse: não esqueça os sapatos confortáveis, escove os dentes antes de sair e, por favor, não se esqueça do cinto de segurança. A carta demonstra um grau incomum de preocupação com os detalhes da experiência dos Ramseys enquanto eles tentam entregar o resgate. Como se pagar o resgate realmente não fosse bom o suficiente. Eles querem que os Ramseys tenham uma boa experiência como clientes. Eles querem que eles estejam satisfeitos com tudo o que aconteceu.
É de se esperar que, após a vítima ser devolvida, haja uma pesquisa de satisfação do cliente, não é mesmo? Avalie de 1 a 5 como você gostou deste sequestro. Esse comportamento não é típico de sequestradores. Eles não se importam com os sentimentos das vítimas. A carta inteira está simplesmente desconectada da brutalidade do sequestro e, claro, desconectada da brutalidade do assassinato que realmente ocorreu. Demonstra sensibilidade demais para o ponto de vista dos Ramsey. Eu acho que este bilhete de resgate é uma das melhores indicações apontando para o envolvimento dos Ramseys. Eu sei que houve especialistas em caligrafia que dizem que Patsy não escreveu a carta, mas parece mesmo improvável que outra pessoa tenha escrito a carta. Tenho muita dificuldade em acreditar que o invasor teria escrito isso. Agora, é claro que John pode ter escrito, mas novamente acho que Patsy seria a suspeita mais provável neste caso. Isso abrange as notas de resgate. Em relação às evidências, o pincel de Patsy foi usado como arma do crime, correto? Então temos o papel usado na nota, potencialmente o marcador usado para escrever a nota, e agora o pincel usado como um garrote. Uma lanterna ou um taco de beisebol podem ter sido a arma do crime. Vemos que o casal nega possuir uma lanterna que foi encontrada na cena do crime. Parece incomum, como se tentassem se distanciar de qualquer coisa que pudesse implicá-los, mesmo algo que não despertaria suspeita. Muitas pessoas têm uma lanterna. Novamente, é como se eles estivessem afastando todas as possíveis conexões. Há uma parte inaudível na ligação de Patsy para o 911. Isso dá a impressão de que algo está sendo ocultado, não é? Existem apenas partes em que você não consegue ouvir, e isso faz as pessoas se perguntarem o que estava sendo discutido. Há muitas divergências sobre o que foi dito naquela parte. John e Patsy contataram família e amigos logo após acionarem a polícia. Isso não faz sentido, como se estivessem tentando contaminar deliberadamente a cena do crime. John Ramsey não seguiu as instruções da polícia e contaminou a cena do crime. Vemos as 2 horas desde as 8 da manhã. Até as 10 da manhã passaram, e não houve nenhuma ligação do sequestrador. Quando esse tempo passou, nem John nem Patsy disseram nada, como se eles não esperassem que houvesse uma ligação em primeiro lugar. Agora, houve muita conversa sobre a entrevista de Burke no Phil McGraw. As pessoas sugeriram que, por ele estar sorrindo durante a entrevista, ele devia ter algum envolvimento com o crime. Mas o sorriso poderia ser apenas ansiedade. É um tópico desconfortável. Todas as câmeras estão apontadas para ele. Aquela entrevista poderia ser bem assustadora, não é? Então eu realmente não acho que essa entrevista aponte para a culpa do Burke. Agora, apontando contra a culpa das pessoas na casa, vemos a ausência de um motivo para John e Patsy Ramsey e, claro, a ausência de motivo no caso de Burke. Não havia motivo para cometerem o crime. Vemos essa pegada encontrada fora da casa. Há muita discordância sobre isso. Tecnicamente, a pegada indica um intruso, mas qualquer pessoa poderia tê-la feito. Algumas janelas da casa estavam entreabertas. Era a época de Natal e eles estavam instalando a fiação elétrica externa para as luzes. Então, tecnicamente, há uma alternativa aqui além daquela janela quebrada no porão. Alguém poderia ter se aproximado de uma daquelas janelas que estavam entreabertas, aberto-a completamente, entrado, cometido o assassinato e então saído e fechado-a ao sair. Não é provável, mas é tecnicamente possível. Foram encontradas no corpo de John Benet 2 marcas que parecem ser consistentes com uma arma de choque. Não há indicação de que os Ramseys possuíam uma dessas, mas outros discordam que uma arma de choque faria essas marcas. Então pode ter sido algo mais que causou essas marcas. E então, finalmente, olhando para as evidências contra a culpa dos Ramseys, vemos que o DNA foi encontrado no corpo de John Benet, e esse DNA não pertencia a ninguém da casa. E claro, essa foi a peça-chave de evidência que levou à sua absolvição. Considerando as evidências apresentadas, qual a minha opinião sobre este caso? Eu selecionei 5 explicações possíveis para revisar. Começarei com a explicação mais improvável para o crime e depois passarei para a mais provável. Lembre-se que não tenho certeza sobre nenhuma dessas informações. Tudo isso é apenas a minha opinião, incluindo a que eu acho que tem a maior probabilidade de ser verdadeira. Então, começando com a explicação menos provável, Burke, novamente com 9 anos na época, acidentalmente atinge John Benet com algum tipo de objeto contundente sem a intenção de matá-la e os Ramseys encobrem o crime.
Eu tenho vários problemas com essa teoria. É extremamente raro uma criança de 9 anos cometer assassinato. Se Burke fez isso, seria surpreendente que ele pudesse ter tolerado os interrogatórios da polícia e não revelado nada para se incriminar. Outro problema aqui é que, aos 9 anos, ele não teria sido acusado como adulto e ninguém acreditaria que isso foi um homicídio intencional, então não haveria motivo para encobrir. Passando para a próxima explicação, esta é a teoria do invasor. Essa explicação simplesmente não faz muito sentido. Alguém invade a casa. Eles passam de 10 a 15 minutos escrevendo uma nota. Eles não deixam impressões digitais nela. Somente as digitais de Patsy foram achadas na nota. Então eles mataram a vítima de qualquer maneira e não levaram o corpo com eles, garantindo que não haverá resgate. Ao mesmo tempo, se alguém fosse racional o suficiente para cometer esse crime, faz sentido que seu comportamento em vários domínios também seria desorganizado. Então isso meio que empresta alguma credibilidade a essa teoria. Passando para a próxima explicação, John e Patsy conspiraram para cometer um assassinato premeditado. Então o problema aqui é realmente a ausência de um motivo, embora isso explique como eles conseguiram manter a história coerente e por que eles contrataram um advogado cedo. Acho que foi uma boa ideia eles terem um advogado, mas a maioria das pessoas não faria isso. Passando para a próxima explicação, Patsy comete o crime no momento, então John encobre para ela. Isso poderia ter acontecido, mas o problema com o motivo persiste. O que teria causado tanto estresse ou raiva em Patsy a ponto de ela cometer um assassinato? A teoria de que a frustração com a enurese noturna foi a motivação não parece convincente. Então a última explicação seria que John, ele cometeu o crime no calor do momento e Patsy o encobriu. A única razão pela qual considerei essa hipótese um pouco mais provável que a anterior foi porque John parecia ansioso para contaminar a cena do crime. Se Patsy tivesse cometido o assassinato, eu acho que ela seria a pessoa que gostaria de contaminar a cena com seu DNA, cabelo, fibras de roupa e qualquer outra coisa que estivesse em sua pessoa. Ainda assim, esta teoria realmente tem os mesmos problemas que a teoria anterior. Então, juntando tudo, como tantos crimes não resolvidos, este caso começa com um evento improvável. O fato de John Benet ter sido assassinada já é incomum. Então, toda explicação também vai parecer improvável, embora tenha que haver alguma explicação em algum lugar para este crime. Apenas olhando para as estatísticas, uma explicação envolvendo John e ou Patsy de alguma forma seria a mais provável. Eles tinham acesso. A propriedade de Patsy foi usada na execução do crime e a pessoa que escreveu a nota sabia sobre o bônus de John. Acredito que há dúvida razoável neste caso. Se os dois tivessem sido acusados de assassinato, penso que teriam sido considerados inocentes além de uma dúvida razoável. Mas quando se trata de inocência ou culpa real, eu acho que a culpa parece mais provável do que a inocência neste caso. Há apenas a sensação de que eles ocultavam informações. Sei que ao falar sobre casos controversos, haverá diversas opiniões. Compartilhe suas opiniões e pensamentos nos comentários. Eles sempre geram discussões interessantes. Espero que tenha achado minha análise deste tópico interessante. Obrigado por assistir.